Olá, boa tarde, meu povo. Vamos aqui para com mais uma montagem do bolo. Como prometido, né, que eu tinha feito uma enquete com vocês, perguntando se vocês queriam que montasse desde o começo. Então agora nós vamos começar aqui a montagem. Aqui tem um assado, ó, está no tabuleiro, tá? Tem outros aqui, ó. Aqui também é bolo. Aí eu vou começar a montar aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem como é que eu faço. E já volto aqui com vocês. Espera aí só um instantinho. Então aí nós vamos passando, né, a faca do ladinho do bolo pra soltar. Tudo bem detalhado pra vocês, porque vocês merecem. E vamos soltando o bolo. Esse bolo ficou bem fofinho. E vocês vão perceber que quando eu tentei pegar ele com a mão pra virar, ele quebrou. Ele deu uma quebrada, mas nada que não dá pra consertar, né? Então é isso. Aí vamos virar na tábua. Eu tô botando em cima pra ver mais ou menos aonde que eu vou botar, pra centralizar, pra ficar o mais certinho possível, né? Aí eu viro na tábua e aí vamos tentando centralizar o bolo. Aí peguei a faca mesmo, fui medindo pra tentar colocar ele mais no centro possível. Aí vou utilizar também o cortador, esse cortador aí, ó. Um vídeo aí eu mostrei pra vocês, né? Das coisas que eu tinha, dos utensílios que eu tenho pra iniciante. Aí eu comprei esse nivelador, é muito bom. E você corta as fatias, né? Bem certinho, mas bem certinha mesmo. Aí a gente coloca. Aí eu tava pensando que se eu tava aí que quebrou, olha aí. Eita Deus. Quebrou, mas tudo bem. Se eu tivesse cortado ele em uma outra tábua, é que eu cortei direto na tábua que eu tô fazendo o bolo. Mas eu não costumo cortar, eu costumo cortar em uma outra tábua e vou transporto para a tábua que eu estou fazendo o bolo, né? E normalmente eu prenso e eu faço muito bolo redondo, né? E esse é quadrado. Fiz muito quadrado não, retangular. Fiz muitos bolos retangulares e depois eu passei a fazer redondo, que eu tinha dificuldade de fazer com redondo. A dificuldade até que não tenho tanta não. Aí fui tentar pegar com essa espátula aí, mas falha minha, deixei quebrar. Mas nada que não podemos consertar. Aí ajeitei aí mais um pouquinho, que na hora que eu peguei essas pra cortar, ela saiu do lugar. Essa é uma calda de leite condensado. Aí peguei o saquinho, né, pra fazer a contenção nesse bolo. Depois eu pensei e falei, não vou fazer com contenção não. Depois eu fiz com contenção. Eu sei que eu tava numa dúvida cruel. Mas eu fiz com contenção e eu acho que isso, eu fiz com contenção. E também eu coloquei um acetato, porque eu comprei umas formas, mas ainda não chegaram. Que é pra prensar o bolo direto na forma. Eu falei, eu vou tentar prensar ele com acetato. Só que eu teria que ter prensado dentro da forma que eu assei, né? Colocado acetato e depois colocado nessa tábua. Mas eu não fiz, eu quis fazer desta maneira aí. Aí foi uma dificuldade, pensa numa dificuldade para colocar o acetato. Nossa, eu levei uma coça, a primeira vez que eu estava usando o acetato, então vocês imaginam, né?
Aí eu vou guardar esse chantilly. E olha, mais uma coisinha que eu tenho pra falar pra vocês. Adivinha que chantilly é esse? É aquele que eu não gosto dele. Mas como eu tava com preguiça de ir em Nova Iguaçu, que eu costumo comprar minhas coisas em Nova Iguaçu, eu tava com preguiça, não fui em Nova Iguaçu, fui aqui perto de casa mesmo, e aqui perto de casa só tinha desse chantilly. Aí eu tive que usar esse bendito chantilly, e comigo não dá ponto. E aqui em casa foi um dilema, um questionamento, minha irmã falando: Elaine, eu sempre faço bolo com ele, dá certo. Eu falei: engraçado, comigo não dá certo. Ela, eu notei, porque ficou mole, que não sei o que. Eu sei que eu falei: comigo ele não dá certo. E com ela dá certo. Não sei o que ela faz, se ela faz oração em cima do negócio. Não sei. Aí é o meu recheio, gente. Olha, eu cozinhei doce de leite. Eu fiz um brigadeiro de doce de leite. Se vocês quiserem essa receita, vocês coloquem aqui nos comentários que eu trago para vocês. É um brigadeiro de doce de leite com ameixa. Eu utilizei ameixa, isso mesmo. Aqui a gente gosta muito desse tipo de recheio, tá? A gente gosta de recheio de beijinho, recheio de doce de leite com ameixa. Aí eu molhei a colher porque tava agarrando um pouquinho. E com abacaxi eu gosto muito desses recheios. Por isso que eu estou fazendo esse tipo de recheio, gente. Mas ó, pensa num recheio gostoso. É muito bom. E aí vou botando, né? Depois botando aí, depositando o doce de leite. E deu para eu fazer 2 camadas de recheio com essa quantidade aí. Eu cozinhei o doce de leite, aquele processo, né? Eu gosto de cozinhar, eu não gosto de comprar pronto. Aí eu botei, ó, peguei aquela que quebrou e coloquei no meio, olha. Fui ajeitando aí direitinho. Se vocês observarem, uma fatia é mais fina, um lado é mais fino e o outro é mais grosso. Porque o meu forno, eu não sei como fazer, como consertar isso. Ele tá desnivelado, ele tá... Quando você assa o bolo, um lado ele fica mais alto e o outro ele fica mais baixo. Se vocês também souberem a solução para isto, para esse problema do meu forno, coloquem aqui no comentário para mim, porque vocês têm deixado várias dicas valiosas e que eu tenho seguido essas dicas. E tem, graças a Deus, vocês são bênção na minha vida. Olha, continue se inscrevendo, continue compartilhando, chamando, convidando pessoas para estar aqui, né, junto conosco ali o acetato, o bendito acetato. A próxima vez eu vou montar ele dentro da forma que eu assei o bolo, para ver se vai ficar melhor. Eu sei que ele assim, eu não sei, eu sei que foi um dilema esse acetato. Coloquei ele assim, ele não tava ficando quadradinho. É, lógico, não tava ficando quadradinho porque não tava dentro da forma, Elaine, né? Se eu tivesse colocado dentro da forma, teria ficado quadradinho, mas não botei. Aí botei aí um durex, né? Antes eu já tinha cortado um durex e colocado aí na mesa. Aí coloquei. Aí coloquei novamente. Mais recheio, o mesmo recheio. Coloquei o mesmo recheio para finalizar depois com a outra camada de bolo. Depois eu colocarei aqui para você a medida dessa forma, tá?
Esse bolo, eu parei de narrar aqui pra vocês. Por quê? Porque tá passando o carro do ovo aqui na minha rua. Aí eu esperei ele ficar bem longe pra voltar de novo. Eu não prensei esse bolo. Quer dizer, eu prensei, mas o correto, não sei se é essa a palavra, é a gente prensar e deixar um pouquinho na geladeira. Esse daí eu não prensei, não deixei aquele tempinho, nem 2 horinhas na geladeira. Eu já prensei, botei aí nesse acetato, só para segurar, né? E já vim confeitando ele. Molhei em cima também. E já vim molhando não. Já vim... Ai, meu Deus. Foge as palavras. Molhando ele. Olha aí, Larinha. Larinha é minha sobrinha. Tô confeitando o bolo, Lara. O próximo você vai me ajudar, tá bom? A Larinha fica pedindo a mamãezinha dela, minha irmã, pra colocar... Larinha tem 3 anos, se não me falha a memória. Aí Larinha pede pra mãe dela colocar o... Bota o vídeo da minha tia pra me ver. Aí Larinha não é mole. E aí eu comprei esse corante verde e coloquei... Aí já deixei o chantilly batido, aquelas coisas todas, né? Descansando um pouquinho na geladeira. A única coisa que eu deixei descansar foi o chantilly. Aí, voltei com ele pra geladeira, porque ele é só Jesus na causa do chantilly. Aí, e aparecem umas moscas aqui do nada, gente. Sabe o que é? Do nada. Aí, vou botar o chantilly, o corante, né, nesse chantilly. Pra que eu vou fazer ele todo verde, né? Meu filho falou que queria ele verde. Aí eu fiz ele todo verde. Eu fiz a pré-camada, passei a pré-camada verde. Ah, falando nele, ele lá no fundo, lá, ó, lavando o prato do almoço dele. Aí, Aí, até perdi o que eu falei. Aí eu fiz ele todo verde. Coloquei ele todo no... Aí guardei meu acetato dentro do forno também. Botei o acetato lá dentro do forno. E vim com essa espátula aí. É a espátula bem grande.
A pré-camada, na verdade, aquela lá é minha princesa, ó, lá no fundo. Eu fiz branca, de pré-camada não, isso daí só pra segurar, né? Aí a próxima aqui que eu for colocar, não é pré-camada, a pré-camada é essa, gente. Eu tô embolando no meio de campo todo, gente, mas vocês estão me entendendo, né? Aí eu venho com ela verde, já no tom verde, né? Pra eu alisar. Eu fiz branca mesmo, olha como ele cai. Mas aí eu fiquei tranquila porque é pra casa, né? Pra encomenda eu jamais farei isso, né? De comprar esse daí. O outro não, o outro dá o ponto rápido. O outro ele também ficou um pouquinho desnivelado, tá vendo? Um lado tá um pouco alto e o outro tá baixo. Mas aí eu conserto isso. Daqui a pouco eu conserto. Vocês vão ver que vai ficar tudo certinho. Apesar que no vídeo tá parecendo que ele tá muito desnivelado. Mas não tá assim, não. Ele tá bem menos que isso daí. É igual eu costumo assistir alguns vídeos das pessoas e o vídeo parece que tá torto o bolo, né? Mas, na verdade, não tá. Mas o meu ficou um descaído, como eu falei pra você. O que eu teria que ter feito? Na hora da montagem, a parte que ficou baixa, eu teria que botar pra parte que ficou alta. Que aí ele, aonde ficou baixo, ia ficar alto com a outra parte que eu colocaria ao contrário, entendeu? Normalmente a gente tem que fazer isso. A parte que está baixa você coloca para um lado, pro lado contrário, né? Que aí dá, compensa, né? Aquele desnível. Então vamos lá tentar, né? Trabalhar com esse chantilly. As pitanguinhas nele que eu fiz não ficaram assim, para mim, tão nítida. Mas, tá vendo? Olha como ele molha. Aí, e olha que ficou batendo, mas não adiantou. E nesse chantilly eu nem coloquei, na verdade, não, eu não coloquei. Eu falei, eu vou fazer ele praticamente puro, para eu não ter problema de, como é que fala, meu Deus? Para eu não ter problema dele desandar. Aí, para não dizer que eu não coloquei nada nele, eu coloquei, eu acho que 2 colherzinhas de pó para glacê real. A única coisa que eu coloquei nele, mas mesmo assim, deu certo não. Mas fazer o que? É o que tem para hoje. Vou usar ele mesmo. Mas eu usei esse biquinho aí, eu comprei esse biquinho que eu mostrei para vocês, lembra no vídeo passado? Eu mostrei esses biquinhos para vocês. Aí eu tô fazendo uso dele agora. Aí tô fazendo uso dele pra depositar esse chantilly. Falei assim, vou usar ele, né? Vamos usar. Aí tá toda a numeração dele, depois eu boto tudo na descrição pra vocês, tá bom? Aí tava olhando se o chantilly não ia cair da colher. Só que ele tá bem molinho mesmo, muito mole. Mas enfim, como foi aqui pra casa, não ia fazer nada mesmo, mas aí meu filho quis um bolinho, eu fiz esse bolinho pra ele. Foi aqui pra casa mesmo. Aí eu fiz o topo também, entendeu? Fiz o topo. Aí eu resolvi sentar porque a minha coluna já estava arrebentada. Aí eu resolvi sentar. E vamos ajeitando a câmera, gente, pra ver se fica legal. Aí eu vou depositar, dobra assim, ó. Dá uma torcidinha. Isso, para o chantilly não escapar. Às vezes eu esqueço de fazer isso, aí o chantilly escapa. E suja a manga, suja a minha mão, mas é assim mesmo. Vivendo e aprendendo. Uma hora a gente consegue fazer direitinho. Aí fui fazendo assim, ó, depositando desse jeito. Desculpa. Fui depositando aí desse jeito. Com a manga de confeitar.
Como eu disse a vocês, eu não gosto de colocar o recheio na manga de confeitar. Mas o chantilly eu coloco. Que aí vai me dar uma quantidade certinha, né? De que eu esteja depositando nele. E também, o que eu ia falar? Eu reparei que as pessoas utilizam o saco para também a quantidade de recheio sair, tipo, certinha, no nível certinho, a quantidade certinha. Mas eu não gosto muito, não. Aí você vira ele na sua mão, dá uma aberturinha nele assim, ó, e deposita mais chantilly. E assim você vai fazendo. Aí eu tentei mexer porque tinha um branquinho no fundo. Eu não mexi o suficiente, entendeu? Aí embaixo tava um pouquinho claro. E vamos depositar mais chantilly. Sempre apertando com a mesma... como que eu vou dizer para vocês? Porque às vezes se você apertar muito o saco e ir com a mão muito devagar, aí vai sair muito mais. Aí fui aproveitando e fui testando. Aí o chantilly para tentar fazer um negócio que eu tinha visto na internet, que você deposita com esse bico e depois você pega a colher e passa nele. Aí eu peguei a espátula e passei para ver. Aí fui fazendo para ver se ficaria legal. Até que pela primeira vez assim eu fiz, não ficou feio não. Não sei se fazendo num bolo todo se ficaria legal. Mas eu creio que bolo quadrado eu acho que não ia ficar muito bom não. E vamos lá depositando o chantilly. O telefone se armou de tocar agora, que eu esqueci de tirar. Colocar no balão. E aí mais chantilly. Vamos misturar mais chantilly. Eu bati um litro de chantilly, gente, para fazer esse bolinho. Só que eu dividi em mais tem outras duas vasilhas dentro da geladeira com chantilly. Que eu ia fazer uma coisa e acabei fazendo outra, entendeu? Eu ia pegar esse todo que tá nesse bol do coisa e atingir. E não tingi. Fui tingindo assim aos pouquinhos. Aí nessa hora aí, ó, foi que eu acho que eu coloquei um monte de corante que ficou mais escuro do que aquele primeiro que eu coloquei. Eu creio que tenha sido. Olha aí. Ficou mais escuro. Tá vendo? Bem mais escuro. Aí eu fui pegar mais chantilly, porque o do bol já tinha acabado. Aí eu peguei esse daí, ó, pra misturar, pra clarear um pouquinho mais. Depois eu acabei não clareando tanto, deixei com aquela falha mesmo. Isso aí também é uma dica, né? Quando for tingir chantilly, vai botando aos poucos, pra não acontecer isso que aconteceu comigo. Já pensou se fosse um bolo para uma outra festa que não tivesse tanto chantilly para eu consertar? Entendeu? Então, aí eu teria que tirar, será que teria que tirar esse que já tava para colocar mais corante? Então, nós temos que nos policiar nisso, né? Eu até tinha pensado de pegar a minha bombinha com álcool de cereal
e colocar o corante. Não, nunca fiz. Eu pensei nisso, falei, eu acho que eu vou pegar a bombinha com saco de não, a bombinha com o corante e o álcool cereal e vou borrifar tudo no bolo. Vou pintar o bolo, como eu tenho visto muita gente fazendo. Vou tentar fazer assim pra ver, mas depois eu falei assim, ah não, corante costuma amargar. Então se eu colocar ele puro só com álcool cereal, vai ficar amargo esse bolo. Eu falei, não vou colocar não. E aí não coloquei. Aí eu continuei fazendo da forma que eu tava fazendo. E como eu já disse anteriormente, aqui pra casa mesmo, vamos fazer dessa forma. Aí vamos depositando, né? Eu vou depositando aí o chantilly da mesma forma que eu tava depositando, colocando. E depois eu vou vir com a espátula pra tá alisando esse bolo, ajeitando ele direitinho. Aí poxa, tá de brincadeira. vamos depositando, vamos tingindo o chantilly. Novamente, irei sentar e minha coluna está doendo. Aí eu fiz assim, ó, coloquei no topo. Aí o lado que tava baixo, eu coloquei um pouquinho mais de chantilly, entendeu? Para que ficasse nivelado. E até que agora eu tô conseguindo nivelar o bolo melhor, porque antigamente eu sempre pegava, chamava alguém para olhar e para ver se estava torto para mim. Meu esposo vinha, eu chamava ele, vem cá, vem aqui para mim. Aí ele olhava e falava, ó, bota mais um pouquinho aqui, porque eu sou uma negação para para colocar as coisas certinho. Aí ele ia, não, bota desse lado, tira desse, ou bota daquele, não sei o que. Aí eu ia fazendo e dava certo. Aí vamos tingir mais chantilly para colocar nosso bolo. Gente, esse vídeo ficou enorme, hein? Enorme. E eu não acelerei. Tá bem tempo real mesmo. Eu acho que eu vou dar uma aceleradinha nele, gente. Espera aí só um instantinho. Aí, ó, eu dei uma aceleradinha por causa que eu tô misturando chantilly, aquelas coisas todas, né? Pra não ficar muito assim demorado. Aí eu dei uma aceleradinha, tá? Mas não é nada que vá interferir na qualidade, não. Do vídeo, não. Então, vamos lá, ó. Depositando. Continuar depositando aí em cima. Eu devia ter filmado de cima, mas acabei esquecendo. Aí, esse lado é o lado que ficou mais baixo, tá vendo? Aí, eu botei um pouco mais de chantilly. Aí, agora eu vou pegar a espátula e vou estar alisando esse bolo. Eu tenho essa espátula já tem um tempinho. E ela tá até um pouquinho tortinha, sabe? Aí, fui olhando, tá vendo? Ajeitando ela, que eu tô vendo que ela tá torta. Aí, vou passando a espátula, tentando alisar. Desculpa. E vamos tentar alisar. Limpa a espátula e passa a espátula. Limpa a espátula, passa a espátula. E vamos assim. Até aí. Tem hora que eu esqueço de limpar a espátula e arranco o chantilly, só Jesus. Mas é assim mesmo. E assim a gente vai, ó, alisando. Quase que eu arranquei o chantilly. Quase não, arranquei, né? E vamos passando. E essa espátula vai passando e vai tirando também o excesso, né? Vai cobrindo. E vamos passando.
Tentando aqui fazer a quina aí do bolo. Depois eu vou fazer umas pitanguinhas nesse bolo. Gente, não deixem de curtir esse bolo. Vocês curtam, compartilhem esse bolo, tá? Coloca aí o que vocês acharam. Coloca aí pra mim o que vocês acharam. E me conte também de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Gostaria de saber muito de onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom? E vamos alisar o bolo. Gente, outra coisa, sobrou um pouquinho de chantilly e eu vou estar fazendo um outro vídeo com os bicos, tanto os que eu comprei como o bico russo. Eu tenho o bico russo aqui, que eu já tenho ele há muito tempo. E quando eu comprei demorou 200 anos para chegar aqui. Quando eu pensei, eu tinha até esquecido dos bicos, o bico chegou. Mas enfim, ó, eu vou gravar um vídeo com esses bicos para eu estar treinando e mostrando para vocês a minha facilidade e as minhas dificuldades também, tá bom? Aí vocês vão fazer junto comigo, né? Porque a gente está aprendendo, nós estamos aprendendo juntos aqui nessa plataforma. Então que vocês venham gostar do vídeo. Olha, viu a diferença? Acho que é desse lado aí mesmo, ó, a cor, diferença de cor. Teve uma parte que eu coloquei uma cor mais escura e a outra parte ficou uma cor mais... Aí ficou com uma cor diferente da outra. Mas tudo bem, vamos lá. Foi aí que me deu aquela ideia que eu falei anteriormente com vocês, de estar pintando o bolo. Só que como eu deveria ter feito esse teste, né? Porque vai que um dia uma pessoa me peça um bolo que seja pintado. Eu nunca fiz, então teria sido uma boa ideia. Mas vai vir outros bolos por aí, aí eu estarei fazendo esse teste, né? E vou fazer esse do bico e vou fazer também um outro com... Eu vou testar mais uma vez, né? Pra ver se... Eu vou fazer uma outra massa, uma massa pandeló, pra eu assar nessa forma alta. Só que eu vou assar na forma alta, mas na forma pequena, a de 15, tá? Pra ver se eu consigo que ele fique bom. Porque da outra vez que da primeira vez que eu fiz e não testei mais, foi numa forma, foi em 3 formas diferentes. Foi um bolo de andar de três tamanhos diferentes, de 15. Aí as outras 2 eu esqueci. Eu sei que eram maiores, então demorou muito a assar e ele não ficou legal, não ficou um bolo legal, entendeu? Mas enfim, aí eu peguei essa espátulazinha menorzinha e tentei passar aí, né? A gente tem que ficar trabalhando, testando com essas outras espátulas. Aí passei assim, ó, ficou legal. Gente, me contem o que vocês estão achando desse bolo. Aí fui passando pra dentro pra fazer a quina do bolo. Aí eu vi que ali ainda faltava um pouquinho pra alisar. Aí passei de novo a espátula. Aí faltou um pouquinho, coloquei, né? Como vocês puderam ver. E vamos alisando esse bolo. Até que o resultado final, bom, eu gostei. Depois vocês me contem. Gente, parece que tá torto, mas não está. Eu consegui botar ele no prumo, vamos botar assim. Na hora que eu depositei o chantilly. E a minha câmera também, ela tá um pouquinho... eu botei ela num tripézinho aqui,
E esse tripé deixou ela torta. Olha aí, gente. Como ficou. Eu não alisei muito bem, porque eu vou passar a espátula aí do lado. Aí eu não vou alisar uma coisa pra... Aí tentei passar essa em cima, pra ver como é que ficava. Eu vi uma pessoa passando essas espátulas, eu falei, vou testar. Aí vamos ver como é que vai ficar. Depois vocês me contem também se gostou desse resultado. Eu sempre passo a espátula, aquele pincel culinário, né? Aí dessa vez eu tentei passar essa daí. Eu creio que se fosse com outro chantilly ia ficar um resultado bem melhor. Mas... deu pra... quebrou o galho. Aí eu passei ela, mas não passei reta. Eu passei ela fazendo zigue-zague. Olha aí como é que ficou. Vocês viram? E do lado eu vou passar esse pincel culinário. Olha aí. Pra dar uma texturazinha. Aí vai passando, eu vou limpando, aí deixei o papel toalha quase na frente da câmera. Quase não, na frente. Aí usei este bico. Esse que eu comprei também naquele... na Shein, né? Eu acho que foi na Shein que eu falei com vocês. Então, comprei ali. Aí eu coloquei, ó. E vou fazer as pitanguinhas. Eu devia ter colocado a câmera num ângulo melhor pra vocês verem as minhas pitanguinhas, mas... enfim. Achei que assim ia ficar legal. Olha aí as pitangas. Ficaram feias? Até que não, mas eu creio que se tivesse com um chantilly mais durinho ia ficar muito mais bonitinho. Viu a diferença de cor que deu aí no chantilly, ó? Aí eu deixei assim mesmo. E fiz todo o rodapé, né, desse bolo com essas pitangas. E depois eu fiz na parte de cima também as pitanguinhas. E eu fiz 2 camadas de pitanga nesse bolo. No rodapé. E assim eu fui fazendo. Meu povo, eu tô muito contente que vocês se inscreveram, que vocês curtiram, que vocês estão gostando, vocês estão me acompanhando aqui. Rumo, como eu disse no outro vídeo, rumo a 500 inscritos. Quando eu fizer 500 inscritos, eu vou fazer um bolinho aqui de comemoração pra vocês. Aí eu fui fazendo aí na beiradinha, bem na beiradinha mesmo, eu queria bem na beiradinha. Essas pitanguinhas. E fiz na lateral, vocês viram aí? Eu fiz nessa lateral, que eu achei que a lateral ficou meio esquisita. Aí eu peguei e resolvi fazer essas pitangas na lateral do bolo também. Aí fiz na parte de cima e fui rodeando o bolo com essas pitanguinhas. Depois coloquei um glitter, né? A minha bombinha ficou entupindo. Nunca tinha acontecido isso comigo. Aí a diferença do bolo. Eu mostrando pra vocês. E vamos pitangar. E aí eu fiz a segunda camadinha de pitanga, tá vendo? Ó? Achei que ficou legal. Aí eu tinha esquecido de fazer essa beiradinha. Aí fui fazer. E vamos fazendo as pitanguinhas. E eu acho que em cima também eu fiz essas pitangas em cima, mais uma carreirinha de pitanga em cima.
Fiz mais umas. Fiz mais uma carreirinha de pitanga. Tinha pensado de pegar um outro bico pra fazer, mas aí depois eu falei, não, vou fazer com esse mesmo. Tá quase em cima da hora. Então vou fazer assim. Aí depois ainda fui cortar o topper, né, que eu tinha feito aqui no aplicativo do Pixelab, se eu não me engano. Esse é o nome. Aí fiz lá e imprimi, né? Consegui um lugar aqui para imprimir finalmente. E recortei em casa, colei e coloquei em cima do bolo. Eu ia fazer mais coisas, mais para colocar no bolo, mas aí acabou que eu não fiz. Só fiz mesmo o nome e a idade. Olha, gente, como é que ficou? Me contem aí se vocês gostaram desse bolo. Aí, ó, o glitter eu joguei, né? Resolvi colocar com álcool de cereais e ficou entupindo a minha bombinha. Mas entupiu que uma beleza. Aí tiro, bato o negócio na mesa pra ver se sai. Isso aí eu tô segurando assim porque tava soltando. Ai, meu Deus do céu. Teve uma vez que caiu. Esse negócio dessa bombinha caiu. Aí eu viro pra um lado, viro pro outro. Tento desfazer pra ver se sai. Balanço pra lá, balanço pra cá. Até que uma hora ela resolveu sair os glitter. Mas foi difícil. Ele puro, eu acho mais fácil de depositar no bolo do que colocar com álcool cereal. Me contem aí também, vocês que é confeiteira, se coloca esse pó aí com álcool de cereal. Ele não é aquele pó dourado não, tá? O pó dourado eu já fiz com um bolo com ele que deu certo, ficou direitinho. Mas esse outro, esse daí é aquele que eu usei no outro bolo. É pisca-pisca. Aí não sei se não pode, sei lá. Porque ficou com uma dificuldade. Saiu, mas ficou com uma dificuldade. Não ficou da forma que eu pensei que iria ficar. Até que não ficou coisa não, né, gente? Fala aí pra mim. Digam aí. Aí borrifei, né? Depois eu fui cortar o topper. Esse vídeo ficou bem grandão, tá, gente? Olha, borrifei. Parece que não tem, mas tem sim. Tá olhando assim o vídeo, parece que não tem, mas ficou bem brilhosinho o bolo. Olha, viu? Então, gente, depois de mais de 50 minutos, né? Exatamente 53 minutos e 27 segundos. Aqui está o bolinho, né? Que eu falei pra vocês que ia fazer com um pouquinho mais de detalhes. E ainda não finalizei porque eu vou colocar agora o topo, essas coisas eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou, tá? Vou virar a câmera. Tô ofegante que eu desci ali pra pegar a moto buzinou, tive que ele pegar um negócio no correio. Pera aí. Olha só. Aí eu tive que gravar com esse tripé aqui. E ele tá mole, que o outro meu eu não achei. Olha a bagunça que fica. Mas daqui a pouco eu resolvo tudo. Então ele ficou assim, ó. Minha bombinha não tava querendo sair o glitter, que eu botei com álcool de cereal. Desculpa aí que eu botei a mão na câmera. Olha, mas saiu um pouquinho de glitter. Então ele ficou assim, gente. Esse chantilly, aqui eu passei a espátula e aqui eu não passei. Esqueci. Aí ficou assim o nosso bolinho, tá? Aí esse aqui vai ser a parte da frente. E na hora de colocar o chantilly não. Ó, olha como é que ficou o nosso bolinho, gente. Ele ficou com duas cores. A minha mão suja.
de glacê e de tinta. Tá vendo? Porque quando eu coloquei esse chantilly aqui, eu botei menos corante. E na hora que eu fui botar esse chantilly, tingir, no caso, esse chantilly, eu saí colocando o corante, aí ficou um pouquinho mais escuro, mais claro, mais escuro. Mas, como é aqui pra casa, né? Tá tudo certo. Então é isso. Aqui, aí está o bolinho, qual eu tinha prometido pra vocês, né? Aí eu fiz esse bolinho verdinho, né? Que a pessoa pediu que queria verde, eu fiz verde. Vou cortar o topper e vou colar e vou colocar aqui. Depois eu volto com vocês, tá bom? Ai, não esquecendo, eu gostaria de mandar um beijinho, sabe? Pra uma sobrinha minha que fica pedindo pra mãezinha dela colocar os vídeos pra ela ver. Larinha, olá lá, beijinho da titia, tá, meu amor? Pra você. Aí, ó, tem mais esse vídeo. Pede pra mamãe colocar. Repetir 2 vezes pra você ver, tá bom? Beijinho, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? De deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. E isso, não se esqueça de se inscrever, dar o like e compartilhar esse vídeo, tá? Se você gostou, creio que sim. Então é isso, esse aqui é mais um bolo, né? Daqui a pouco eu estarei fazendo um outro. Sobrou chantilly. O que eu vou fazer? Eu vou vou ficar treinando aqui com o chantilly que sobrou, né? Pra não estragar. E outra coisa que eu ia falar com você, esse chantilly que eu vos falo, é aquele chantilly daquele bolo azul, redondinho, que foi, o título dele que eu coloquei foi como mesmo? Meu Deus, até esqueci. Expectativa versus realidade. Então, esse bolinho aí, que eu reclamei de chantilly, então, meu povo, esse aqui foi o mesmo chantilly. Se você observar, as pitanguinhas não ficaram aquelas pitanguinhas bem bonitinhas. Olha essa aqui, tá vendo? Não ficou muito bonitinha. Porque foi aquele chantilly. Por que foi aquele chantilly? Porque eu, com preguiça de ir em Nova Iguaçu, eu fui aqui onde eu moro. E aqui onde eu moro, procurei, rodei, e não encontrei o chantilly que eu costumo usar, que é o Norcal. Aí eu tive que comprar aquele que todo mundo reclama. Exatamente esse, que ele bate, e não chega no ponto que você quer. Ele sempre fica molinho, entendeu? Eu não gosto da consistência dele. Então é isso, tá? Se inscreva no canal, deixa eu cortar o topper. Daqui a pouco eu volto com vocês, mostrando o final. Ah, gente, voltando. Acabei de guardar o bolo dentro da geladeira, tirei daqui, em cima da mesa. Vou arrumar a bagunça que está aqui. Espera aí só um instantinho.